Boa tarde, Bahia. Tá no ar o seu programa de rádio ao vivo na TV e também no YouTube. Seja bem-vinda, bem-vindo aqui no nosso programa de política, com os bastidores da política também. Eu tô tocando o barquinho. Victor Pinto volta na quarta-feira, amanhã é aniversário dele. Ele já emendou, viu? Essa folga aí de aniversário. E na quarta-feira ele tá de volta aqui à bancada do Boa Tarde Bahia. Claro que você pode, deve participar da nossa programação. Nosso WhatsApp é o 987295248. Tem um QR Code aí na tela, já direciona você a conversar com a gente. Bora lá, porque o nosso entrevistado já chegou. Antes tem imagens aí da nossa belíssima Salvador. Você que está acompanhando aí na TV e também no YouTube. Sol abriu agora, viu? Mais cedo choveu em alguns pontos da cidade. Tem previsão de onda de calor para as cidades do interior do oeste da Bahia a partir de quarta. Salvador não vai ser atingida por essa onda de calor. A gente vai até conversar sobre esse assunto também de uma certa forma. O vereador André Fraga, do PV, é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Lorena. Agradeço aos nossos ouvintes e telespectadores que estão nos acompanhando, para a gente conversar aqui, com certeza, muitos assuntos, né? Sim, o vereador André Fraga, gente, que foi eleito vice-presidente da Comissão de Cultura, que teve uma mudança esse ano, né? A Comissão Verde agora está integrando essa Comissão da Cultura. Comissão Verde? Qual Comissão Verde? Não, o Partido Verde está dentro da Comissão da Cultura, né? Na verdade, eu já fiz parte da Comissão de Cultura dos 2 primeiros anos da outra legislatura, e aí depois eu saí para fazer parte da Comissão de Transporte e da Comissão de Educação, e aí agora retorno para a Comissão de Cultura, agora na função de vice-presidente, para que eu possa aí colaborar também com essa temática que é fundamental na nossa cidade, né? Salvador, cultura é quase a mesma coisa. A gente até recebeu aqui na semana passada alguns vereadores sobre essa disposição aí das comissões. Vereador, acha que abrangeu todos os partidos, abrangeu todos os segmentos da Câmara, essa distribuição das comissões com os vereadores? Com certeza, né? O presidente Carlos Muniz é uma pessoa muito preocupada, inclusive, em, de alguma forma, compatibilizar e organizar essa proporcionalidade entre partidos. E assim, por exemplo, no meu caso, né, eu sou um vereador do Partido Verde, só tenho eu do Partido Verde na Câmara. Então, pelo regimento, eu estou presente, eu posso estar presente, eu devo estar presente em 2 comissões apenas como titular. Eu não consigo ir além disso. Então, em diálogo com o presidente, eu falei, eu gostaria de fazer parte da Comissão de Educação e também da Comissão de Cultura. As pessoas perguntam muito assim, por que você não está na Comissão de Meio Ambiente? Eu falo, gente, o meio ambiente é o que eu falo o dia inteiro. Defendo isso, é a pauta que eu defendo há 2 décadas. Eu já falo sobre esse assunto em qualquer espaço que eu esteja. Eu preferi estar em 2 temáticas que eu considero também tão importantes quanto. Então, educação, esporte e lazer, que é a comissão na Câmara que dialoga sobre esses assuntos. Hoje a gente tem feito um trabalho muito grande no mandato também a partir da necessidade de pensar dinâmicas que modernizem, atualizem, aperfeiçoem a educação no município. E a pauta de cultura, que recentemente a gente teve, inclusive, aqui um encontro do G20, né, que foi Cultura e Mudança do Clima. Isso me despertou ainda mais a importância dessas 2 relações e um dos motivos, inclusive, que eu optei por estar na Comissão de Cultura. Vereador André Fraga, nosso convidado de hoje, do PV. Vereador, a questão climática, né? Você pontuou aí a relação, né? Todo mundo tem que dialogar hoje com a questão climática, a gente sabe. A gente vai receber a onda de calor a partir de quarta-feira. Você é engenheiro ambiental, também ligado a essa pauta climática. São questões que a gente está pagando preço, né? Pelo que já foi feito com a natureza, né? Com certeza. É interessante porque todo filme assim, de catástrofe começa com um cientista sendo ignorado, né? Então, maluco, chamam ele de maluco até, né? Cientista que está ali, não vá por aí, não faça isso, e ele é ignorado, ele é visto como alguém excêntrico, maluco, diferente. E não está sendo diferente no dia a dia, assim, já são algumas décadas que estudos científicos, grupos de cientistas, organizações internacionais têm alertado para o impacto das atividades humanas no desequilíbrio do nosso clima. E aí o desequilíbrio do clima no planeta acaba
tendo impactos em todas as frentes, em todas as questões. Estamos discutindo agora o preço dos alimentos. Uma parte do preço dos alimentos é em função dos problemas climáticos que nós estamos enfrentando. Então, quando você olha para a inflação também está associada. Então, se você tem problema de precipitação de chuva, você tem impacto na geração de energia, automaticamente vai ter inflação alta. Então, nós estamos basicamente colhendo o que a gente plantou. Com certeza. Vereador André Fraga, do PV, o nosso convidado. Eu estava dando uma olhadinha aqui na sua rede social, vereador, e na semana passada você cobrou mais uma vez a regulamentação da Lei 9.662 de 2023, que foi sancionada há um ano e prevê a inclusão de medicamentos à base do canabidiol na rede pública de saúde. A gente não vê isso ainda. Como é que está a situação neste momento? Há esperança para quem depende desse tipo de medicação, que a gente sabe que é muito cara, nem todo mundo tem acesso a esse medicamento. Sem dúvida nenhuma, porque é uma pauta que a gente já vem trazendo no nosso mandato há algum tempo, representando demandas de pessoas com deficiência, pessoas com fibromialgia, pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que têm algum tipo de saúde mental com necessidades, então depressão, ansiedade, enfim, hoje dezenas e dezenas de doenças são tratáveis com medicamentos à base de cannabis. Não apenas canabidiol, mas também o THC, o CBG, os terpenos, que são uma série de compostos químicos, fitoquímicos, né, que estão dentro das flores, né, dos cristais que estão nas flores da planta da cannabis. Então, a gente conseguiu, com muito esforço, com muita articulação, aprovar esse projeto na Câmara, quase que por unanimidade. Nós depois conseguimos mostrar ao prefeito Bruno Reis a importância desse projeto, e ele sancionou o projeto. Na sequência, tivemos alguns encontros na Secretaria de Saúde que tinham uma perspectiva interessante de avanço, de velocidade, mas que não se configuraram, e a gente está aí com esse processo praticamente parado. Então, fiz uma cobrança na nossa primeira sessão do ano. Espero, hoje inclusive, houve uma mudança na Secretaria de Saúde do município, né? Um novo secretário assume as funções. Obviamente que a gente dá um tempo para que o secretário possa entender o que está acontecendo, é uma secretaria grande, complexa, né? Mas já eu vou bater na porta dele e pedir um plano, prazo, etapas, para que as pessoas possam ter suas vidas melhorar. Porque assim, nós estamos falando de qualidade de vida. Então, se uma mãe que tem uma criança com microcefalia, por exemplo, com autismo, e a gente espera que essas questões sejam atendidas pela lei, porque ainda tem a regulamentação da lei que vai definir quais são as pessoas que terão direito. Se essa mãe tem se essa criança tem 10, 15, 20 crises diárias, e a partir de um medicamento, essa criança passa a não ter nenhuma crise, ou ter uma, duas crises, imagina a qualidade de vida da criança, da mãe, da família, do entorno, daquela comunidade. Então, a gente acredita na importância, né, da necessidade de que ele seja que a regulamentação seja feita de forma séria e rápida. Bom, o vereador falou do novo secretário, então bora falar sobre esse assunto. Foi o Rodrigo Alves, advogado, que foi empossado hoje como novo secretário de saúde aqui do município. A cerimônia de posse aconteceu hoje de manhã, a gente está vendo imagens aí na tela da TV e também no YouTube, no Palácio Tomé de Souza, que é sede da prefeitura. O novo titular destacou o desafio de assumir a saúde pública. Bora ouvir e assistir também. Nós fomos ambiciosos lá na nossa Constituição em nos propormos como nação, como país, como sociedade, saúde tão amplo, né? Mas isso traz desafios imensos, até por conta do formato do nosso pacto federativo, né? O município tem uma função maior do que a participação que ele tem nas receitas, dentro do bolo, da divisão das receitas dentro do nosso pacto federativo, né? Então é um desafio imenso, cotidiano, mas que aqui em Salvador a gente tem uma equipe que está fazendo um trabalho vigoroso e prestigioso ali à frente da Secretaria de Saúde. Então, fica aqui o meu compromisso de somar esforços com essa equipe, sob a liderança do nosso prefeito Bruno, da nossa vice-prefeita Ana Paula. E, por último, um agradecimento especial ao PSDB, que está aqui hoje presente, com nossos deputados, vereadores, nosso presidente da Câmara, o deputado federal Adolfo,
Um abraço especial ao presidente Muniz por ter confiado essa indicação ao meu nome. Então, é um dia de agradecimento. Muito obrigado, prefeito. Alguns vereadores presentes, o Jorge Araújo, o André Fraga também, que está aqui com a gente, né? Duda Sanches também acompanharam essa posse. Rodrigo, a gente lembra que era secretário de gestão do município desde 2023 e antes foi diretor de infraestrutura da educação. A nomeação dele foi uma indicação do PSDB, partido aliado do prefeito Bruno Reis, e o gestor municipal diz que o Tucano alia um perfil político e também técnico. Um nome que já contribui na nossa gestão há 4 anos. Primeiro na Secretaria de Educação como diretor de infraestrutura. E toda essa revolução que nós fizemos, a quantidade de investimentos que nunca foi feito em toda a história em infraestrutura nas escolas, iniciou sob a liderança dele, elaborou os projetos, definimos onde estavam os recursos, quantidade de recursos serem aplicados, e iniciamos um processo de construção de escolas de alto padrão, de climatização em todas as salas de aula, de cobertura das quadras das escolas existentes, de grandes reformas e ampliação das salas EAEs para atender as pessoas com alguma deficiência. Esse trabalho que ele realizou, credenciou, e é óbvio, pelo referendo que tem partidário do PSDB, que é um partido de primeira hora, um aliado desde o início da minha caminhada, seja com o presidente estadual do partido, Adolfo Viana, deputado federal, que é um amigo, irmão, somos da mesma região da Bahia, chegamos juntos à Assembleia, temos uma história de vida que nos une, seja o presidente da Câmara, Carlos Muniz, que é a principal estrela do PSDB de Salvador, né, que faz um grande trabalho, somado à relação com os outros vereadores. E se você tem um quadro técnico qualificado, que ainda tem a chancela partidária, isso referendou o nome de Rodrigo, que eu não tenho dúvida, está mais do que preparado para garantir que a saúde avance. É um excelente técnico, gestor, estava na Secretaria de Gestão, conhece a prefeitura como um todo, todas as áreas, conhece o que está acontecendo em cada secretaria, até porque no final do dia os processos ou começam ou terminam lá. Foi um grande secretário de gestão, promoveu diversos avanços como secretário, sempre conseguiu, em especial com os servidores, ter uma excelente relação que permitiu a gente tirar do papel planos de cargos e salários importantes, como o da Guarda Municipal, o da Trans Salvador. Então, também desenvolver essa habilidade, essa capacidade de entendimento e de construção de consenso. E agora vai para a saúde, para dar continuidade ao trabalho que Ana vem realizando, que Léo lá atrás realizou, e que eu tenho certeza que ele irá performar muito bem. Temos desafios, projetos importantes para tirar do papel e sei que nós vamos conseguir fazer isso junto. Então hoje Salvador passa a contar com um novo secretário, Rodrigo Alves. A gente também acompanhou a fala do presidente estadual do PSDB, o deputado federal Adolfo Viana. Nas conversas privadas eu digo, Bruno, o seu nome precisa ser trabalhado nacionalmente, porque o que você entregou a Salvador ao longo desses 5 anos demonstra que você tem como contribuir muito com todo o Brasil. Portanto, as minhas palavras são breves, você sabe que pode contar comigo. O PSDB é um aliado de primeiríssima hora, e aí já quero aproveitar aqui, porque ao longo dessa jornada, até o nome de Rodrigo ser indicado para a Secretaria de Saúde, muitas perguntas me foram feitas por parte da imprensa e de vários políticos. Rodrigo vai para a saúde, Rodrigo vai para a educação, e eu sempre dizia que Rodrigo iria para onde o prefeito entendesse que era o melhor, porque se tem alguém que sabe escolher, escalar esse time que comanda Salvador, é o prefeito Bruno Reis. Portanto, prefeito, parabéns. Conte com o PSDB para jogar na posição da pasta da saúde e em todas as outras áreas que você entender que a gente pode contribuir. Parabéns. Rodrigo Alves vai substituir Alexandre Reis, que se despediu do cargo e desejou boa sorte ao novo secretário. Desejar boa sorte ao colega Rodrigo, esse craque aqui que já demonstrou capacidade. O desafio é grande, irmão.
mas sei que você vai tirar de letra. Conte comigo no que eu puder ajudar. E que Deus te abençoe, te ilumine e te dê sabedoria nessa nova jornada. Com a saída de Rodrigo Alves, o diretor de Previdência, Daniel Ribeiro, assume interinamente a Secretaria de Gestão. Rodrigo Alves também já foi superintendente do IBAMA, então nos próximos dias vai receber aí o vereador André Fraga, que vai bater na porta dele para falar da questão do canabidiol na rede pública de saúde, a lei, né, para ver se vai andar ou não, o que é que precisa, o que é que falta para acontecer. Vereador, você já foi secretário? Bruno Reis fez algum convite aí para você voltar a ser secretário? Tem algum interesse da sua parte? Não teve convite, também não há interesse. Eu acho que eu estou muito satisfeito com a vereança, né, com o mandato na Câmara. Acho que tem sido uma oportunidade muito grande de dialogar mais próximo das pessoas, inclusive de ter uma atuação ainda mais transversal, porque, em que pese a secretaria, quando a gente fala de questões ambientais, ela tem essa característica de transversalidade, então você dialoga com muitas frentes, muitos órgãos. Ela, querendo ou não, ela acaba tendo uma atuação setorial. No caso do mandato, por mais que nosso mandato também seja marcado, né, muito fortemente pela atuação nas pautas ambientais, o mandato ele permite com que você bata na porta de qualquer órgão, qualquer secretaria e consiga encaminhar as demandas da população que chegam com muita força no nosso gabinete. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz de poder... E acho também esse reconhecimento, né, Lorena, de você sair de 5.621 votos para 14.128 votos. É uma mudança, né, um crescimento muito significativo. Acho que é o reconhecimento do trabalho que a gente fez nesses 4 anos. Eu estou muito satisfeito e pretendo continuar no mandato aí os próximos 4 anos. Então, para 2026, não tem uma pretensão de sair como deputado e seguir vereador, ou é um desejo que pode ficar para depois? Não está no plano. Acho que se houver essa demanda por parte do meu partido, por se eu achar que eu posso representar, não é algo também que eu feche as portas, né? Mas hoje a gente está fazendo planejamento para o mandato, a depender de como o contexto se desenha. O Partido Verde está numa federação hoje, a gente acredita que deva ter algum tipo de mudança ou para uma outra federação, com partidos diferentes. Acho que dificilmente continua essa federação que a gente se encontra hoje. Que é aliado do governador. Mas não necessariamente que a nova federação vai ser de oposição. Então, entendi. só a questão é o balanço, né? Acho que o PV é um partido que, do ponto de vista de tamanho eleitoral, diríamos assim, ele está muito distante do PT, né? E um pouco distante do PCdoB. Então, a gente fica muito desbalanceado nessa relação, não apenas localmente, regionalmente, mas nacionalmente, né? Então, a discussão interna no partido é de que faz mais sentido buscar uma federação que possa ser mais equilibrada, né? Isso você fala nacionalmente também. Sim, sem dúvida. Essa é uma discussão nacional que está se dando já. Inclusive o próprio PT também tem feito essa discussão, o PCdoB também, outros partidos como PSB, Solidariedade. Está todo mundo se movimentando para entender como que uma possível federação entre partidos com tamanhos mais compatíveis, mais próximos, possa ser benéfico para todo mundo. Bom, o vereador André Fraga, do PV, o nosso convidado, que já foi secretário de Resiliência, um nome grande, um nome extenso. Sustentabilidade e Inovação. Sustentabilidade e Inovação. Inclusive, tem um plano da ciclovia, não é? Das ciclofaixas aqui em Salvador, que teve muito sucesso, né, em relação a isso. A gente já conversou algumas vezes sobre esse assunto. Pessoas que não andavam de bicicleta e usam agora a bicicleta como o veículo de trabalho, né? Às vezes não usa porque no trabalho não tem onde tomar banho, por exemplo. Alguns encontram esse empecilho. Mas como é que está hoje? Como é que você avalia hoje? Eu sei que tem muita demanda desse tipo que chega até para você também. E a gente tem muitos ouvintes aqui que participam, que utilizam ali o estacionamento do metrô, né? Para deixar a bike e seguir ao trabalho, por exemplo. Sim. Então, a mobilidade ativa, né? Que é essa mobilidade que usa, diríamos assim, a nossa própria tração, a nossa própria energia para nos deslocarmos. Então, seja ela a caminhada, seja ela um skate, um patins ou uma bicicleta, que é o mais comum, ela é muito importante nas cidades.
E para que ela possa ser estimulada, as pessoas precisam ter segurança e conforto. Então, vamos pegar aqui o caso de uma caminhada. É muito mais confortável você caminhar por uma calçada, por um passeio que esteja, por exemplo, sombreado, do que debaixo do sol na cabeça. Por outro lado, bicicleta, não dá pra, é muito mais confortável e seguro você caminhar, você pedalar por uma ciclovia do que no meio dos carros sem, de certa forma, ali uma proteção, um espaço garantido. Claro que, por exemplo, quem pedala muito na cidade já tem um pouco dessa destreza, já sabe como é que lida com outros veículos. Mas quem está começando, quem está querendo iniciar a pedalar para o trabalho, para o lazer, para a escola, talvez fique um pouco mais receosa nesse sentido. A Prefeitura de Salvador recentemente lançou o plano cicloviário da cidade, que é um planejamento de curto, médio e longo prazo para expandir a infraestrutura cicloviária, mas também fazer essa conexão, essa interligação, porque muitas ciclovias e ciclofaixas, elas acabam, né? Elas simplesmente se encerram em algum ponto e não tem conexão com uma outra que começa dali a alguns quilômetros, ali a alguns metros. Então, tem todo um plano hoje desenhado e o nosso papel enquanto mandato é cobrar a execução desse plano. Inclusive, recentemente teve também a nomeação de um novo secretário de mobilidade, né, Pablo Souza, que é, inclusive, um ciclista, um grande parceiro, e tenho certeza que vai se esforçar e dedicar energia para tirar do papel esse plano cicloviário do município. E eu acredito que é uma ferramenta muito importante. Lembrando que quando eu fui secretário, não sei se você lembra, mas a gente decretou lá que a cada 15 dias que o servidor fosse de bicicleta, uma folga, né? Ele teria uma folga. Depois isso virou uma política pública para todos os servidores do município, que está vigente, inclusive, até hoje. Então, é muito importante que a gente estimule. E as empresas podem também estimular o seu colaborador, né? Por como? Garantindo espaços adaptados. Então, onde é que ele vai deixar essa bicicleta com segurança? Como é que ele vai depois tomar um banho? Depois ele deixa esses materiais até na hora de sair, né? Então, isso é muito importante, porque bicicleta, primeiro, tira um carro da rua, ajudando a fluidez do trânsito. Segundo, coloca o ser humano para movimentar o corpo. Se você está movimentando o corpo, isso significa dizer que provavelmente você terá mais saúde. Então, isso tudo tem benefício para a própria empresa. Vamos pegar aqui o setor privado. Então, se o colaborador está com mais saúde, provavelmente ele vai ter menos ausências justificadas por problemas de saúde, né? Então, a gente acha que é uma política pública que precisa ser incentivada não apenas pelo poder público, mas também pelo setor privado. 2h22 é um diálogo, né, em conjunto aí com várias camadas da sociedade para se estender e colocar de fato esse plano para andar. Tem alguns ouvintes, telespectadores participando. Vou conversar aqui com a Najara Bonifácio. Ela tem um filho autista grau 3 com recomendação para uso do canabidiol, onde está custando R$ 1.118. Ela até mandou a foto aqui do que é indicado pelo neurologista que cuida do filho dela. Com essa indicação médica, seria possível conseguir gratuitamente aquela lei que a gente estava falando, que já foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis? Então, Najara, pela lei ainda não, porque a lei não foi regulamentada, não definiu... Terra-média a marca. Ainda não foi definido, inclusive, que doenças, né, que distúrbios serão tratáveis do ponto de vista do poder público, né, serão elegíveis para receber esse medicamento gratuitamente, mas você pode acionar a justiça, né, a prefeitura. E o governo do estado tem adquirido o medicamento em função de decisões judiciais favoráveis às famílias. Obviamente que isso dá um trabalho a mais, demanda você buscar um advogado que esteja disposto, que também talvez não tenha um custo, mas essa é uma alternativa, né? Manda depois uma mensagem aí pra gente no Instagram, que eu posso tentar direcionar você e tentar ajudá-la. Ótimo, tá? Se você quiser o Instagram aqui, eu passo para ela já. Tem outro telespectador também, de final de telefone 7975, pergunta, vereador, se tem algum projeto do PV ou de algum outro vereador sobre os córregos em Salvador, sobretudo nas periferias. Ele diz aqui que vários pontos estão abandonados, inclusive mandou vídeos para a gente na rua Beiradica, em São Caetano, onde a alvenaria está destruída pelo tempo. E isso causa, claro,
prejuízos. Mandou uma foto aqui bem difícil dessa situação. Tem algum específico para córregos? Veja, o que a gente chama de córrego, muitas vezes chama de canal, são antigos rios da cidade que estão totalmente poluídos, né? E com lançamento, na maior parte das vezes, irregular de esgoto. E eu, particularmente, tenho defendido que a prefeitura invista recursos para a recuperação desses rios e que eles possam voltar a fluir limpos. Provavelmente aí lá na Beiradique, se você conversar com as pessoas mais velhas, vão dizer que pegavam pitu, pegavam peixe, tomavam banho. E hoje, na verdade, é um problema. Muitas vezes as pessoas pedem à prefeitura, eu já presenciei várias vezes o prefeito ser abordado com esse tipo de demanda, para que as pessoas possam cobrir o canal. E aí, quando você cobre o canal, você simplesmente perde completamente a conexão né, e começa a perder a memória da existência daquele rio. Eu, particularmente, não defendo isso. Eu acho que nós precisamos investir para que a cidade faça a recuperação desses canais. E aí, vou dar um exemplo aqui. Na época da campanha, ainda no primeiro mandato, eu sugeri à Prefeitura de Salvador que pensasse um projeto de recuperação do rio Camaragipe, que é o maior rio de Salvador. Ele nasce lá na região de Marechal Rondon, Dique do Cabrito, e ele vai desembocar aqui no Costa Azul, né? Aquele rio ali que sai no Costa Azul, no Parque Costa Azul. Então, ele é o maior rio de Salvador. E o prefeito Bruno Reis, então, na campanha, ele assumiu essa ideia e botou no plano de trabalho, no plano de mandato dele. Então, eu fiquei muito satisfeito e feliz, porque se botou no plano de trabalho, porque provavelmente já tem coisa... E aí eu tenho acompanhado, a prefeitura já está desenvolvendo o projeto, e a expectativa é que a gente, nos próximos, é um projeto grande, não é simples, não vai ser do dia para a noite, mas a perspectiva entre 15 e 20 anos, a gente tenha um grande parque linear saindo do Dique do Cabrito, chegando no Costa Azul, né? Quem sabe as pessoas podendo andar de bicicleta entre esses bairros, né? Podendo correr, um rio limpo correndo, um parque cortando a nossa cidade e devolvendo à cidade um rio que nos pertence. 2h27, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua a conversar com o vereador André Fraga. Duas horas e 29 minutos, estamos de volta com Boa Tarde Bahia. Antes da gente se despedir na tela da TV, a gente atualiza o caso do desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador, que deixou uma turista morta e outras 5 pessoas feridas. A investigação está sobre as responsabilidades agora da Polícia Federal. Até então, as apurações estavam sendo feitas em conjunto com a Polícia Civil. A informação foi confirmada hoje pela PF, que investiga se o caso deve ser tratado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. A gente continua acompanhando. Lembrar que a turista, a Júlia, foi enterrada ontem em Londrina, no Paraná. A gente acompanha também esse caso e seguimos na rádio e também no YouTube com o vereador André Fraga, do PV. Um beijo para todo mundo, até amanhã.
2h30 em ponto. Seguimos com o vereador André Fraga. Tinha uma pergunta que eu estava aqui para fazer para o vereador e o ouvinte também completou. O Paulo Panda quer saber o que é que você acha dos patinetes na Orla de Salvador. Ele disse que crianças e idosos sem proteção suficiente de segurança. Algumas pessoas acham bacana, outras eu já ouvi falando que está tudo misturado. Tem gente que está fazendo selfie com o patinete, que isso prejudica, inclusive. O que é que você tem achado desse novo formato? Veja, eu acho que o patinete é uma forma de deslocamento interessante, né? Inclusive, por ele ser a bateria, ser elétrico, ele ajuda nesse deslocamento. Mas eu concordo que há uma dificuldade aí, uma falha ainda na segurança, né? Eu tive, nesse final de semana, em alguns trechos da orla, vi muitas crianças usando patinete, né? Vi pessoas caindo com patinete, vi 2 pessoas em cima de patinete. Enfim, eu acho que, de fato, eu regulamentaria de uma maneira mais preocupada com a segurança das pessoas, porque o que eu vi foi uma grande confusão, todo mundo pegando de qualquer jeito, uma coisa que me preocupou, até porque em alguns lugares eu vejo que as pessoas estão andando na ciclovia, e a ciclovia ela fica muito próximo da pista, né? Então um acidente pode fazer com que alguém caia na pista de carro e sem proteção pode ter um acidente grave, até levando aí à morte de pessoas. Então, eu particularmente vim refletindo sobre isso, estou estudando com minha equipe alguma forma de a gente sugerir aí à prefeitura que regulamente o uso desses patinetes aqui na cidade, porque está meio perigoso mesmo. Eu tenho 2 patinetes, na época a gente usava no mandato, e eu mesmo, no início, já, né, até eu pegar o ritmo do patinete, e muitas vezes as pessoas, né, fazem ali na hora o cadastro, já sai com o patinete, e muitas vezes é arriscado. Bom, agora 2h32, a mestre dos magos, você Victor? Pareci. Cá estou. Tá de férias? Não, ele amanhã é o aniversário dele, hoje ele me disse que não ia conseguir chegar, e apareceu, Peraí. Eu falei hoje. Boa tarde, Morena. Tudo bem? Explique-se. Antônio Mariano. Explique-se. Boa tarde, vereador André Fraga. Eu falei que possivelmente poderia não participar do programa hoje, mas deu tempo. Como era o vereador, tinha um você quer saber alguma coisa tal, dele aí, viu, vereador? Vai, deu tempo, eu falei, cheguei antes do programa. Comeu rapidinho no almoço. Correu. Então, aí eu tô aqui. Não veio de patinete, né? Não vim de patinete, com medo dos carros passarem por cima de mim, e não vim de patinete. Que o pessoal tava reclamando, porque os pessoal tá usando patinete, tá deixando em qualquer lugar, mas assim, lá mas fora... Mas quem reclamou? Eu vi alguém reclamando. Mas funciona assim mesmo, né? Quer dizer, tem os pontos de entrega, né? Tem um tipo ponto de entrega, mas quando você vê essa questão do patinete das bikes elétricas lá fora, você deixa em qualquer lugar. E aí, pelo aplicativo, você localiza onde está mais próximo, etc e tal. Mas é uma questão mais de educação, etc. Tem tido diálogo com o governo do Estado, vereador? Já que o vereador por que ele chegou a tempo? Continue lá. O vereador do PV, faz parte da Federação PT-PCdoB. Você estava ouvindo a entrevista? Estava ouvindo? Teve uma parte que eu ouvi. Aí eu queria saber do vereador se está tendo algum tipo de diálogo nesse sentido. Não, na verdade, o nosso mandato ele tem uma atuação, obviamente, por ser um mandato de vereador na capital. A gente foca muito no nosso trabalho aqui na relação com a prefeitura. Em alguns aspectos, a gente aciona o governo do Estado, especialmente questões referentes a saneamento, né, em Embasa. O pessoal não gosta muito de mim lá não, porque eu reclamo muito. Algumas pautas referentes aos parques estaduais aqui no município também, né, mas Secretaria de Meio Ambiente. Mas fora isso, não, né, eu de fato estou bem ausente desse processo de diálogo partidário. Né, quem toca essa parte é hoje o presidente Ivanilson, nós temos o presidente municipal também, que é Luiz. Eu faço parte da gestão, sou da Executiva Nacional, Municipal, Estadual, mas não tenho estado à frente de nenhuma conversa do ponto de vista partidário, nem do lado A, nem do lado B, enfim, só tocando o mandato mesmo. E que tem avaliado do governo federal quanto à ministra Marina Silva, que dizem que está na corda bamba, né? De uma possível reforma ministerial, ter uma possível saída dela, mas há quem diga que ainda a COP de Belém tenha assegurado, ali no norte, tenha assegurado no mandato, no cargo,
mas existe muita reclamação de avanços travados por Marina, questão das queimadas, que teve um crescimento também em comparação até ao governo Bolsonaro. Qual é a avaliação do vereador sobre o Ministério do Meio Ambiente? Veja, Vitor, o que eu avalio? Assim, Marina, você lembra que ela saiu da primeira gestão, talvez por esse motivo que você está citando, né? Foi. Que teve lá divergência com Dilma, que era a ministra da Casa Civil, e que ela era contra alguns projetos de infraestrutura, e aí ela reclamava que ela travava. Veja, essa história de que o meio ambiente trava é um grande engodo que, muitas vezes, esses projetos, ou os empreendedores, o setor privado, ou mesmo o setor público, coloca para colocar a culpa em alguém de projetos que estão mal desenhados. Uhum. E às vezes você tem pressa, não finaliza o programa, o projeto. O meio ambiente, para avaliar qualquer projeto, precisa de todas as informações. Se não tem informação, eu falo, peraí, está faltando essa informação. Como é que eu vou avaliar o seu projeto se eu não tenho informação A, B, C? Então, muitas vezes, o mandato está acabando, quer correr com o projeto, quer dar entrada no projeto logo, quer fazer com que ele aconteça, e aí coloca a culpa na área ambiental do governo, seja estadual, seja municipal, seja federal. Eu confesso que é a primeira vez que eu ouvi assim, de que ela estaria na corda bamba. Eu acho que dificilmente Lula cometeria o erro na segunda vez de tirar a Marina no meio do governo dele. Não acredito de fato. Um deputado federal petista que comentou comigo uma certa... Acho difícil. Mas você acha difícil, né? Acho difícil. Agora, o que eu acho? Vamos pegar aqui o principal item aí que Marina tem, de alguma forma, se colocado contrário, que é a exploração de petróleo lá na margem equatorial, né? Que é a foz do Amazonas e tal. Ela não se colocou contra, ela só disse o seguinte: eu preciso de mais informações para que o IBAMA apresente a licença ou não. Né? O presidente do IBAMA falou isso, que é o Rodrigo Agostinho, que é deputado federal. Então, o que a gente precisa entender é que eu, que sou do meio ambiente, muitas vezes sou engenheiro ambiental também, acompanho o processo de licenciamento, sei como é que funciona. Os processos são dados de entrada sem as devidas informações, e aí fica colocando que o meio ambiente é que está atrapalhando. Não, o meio ambiente só quer informação para poder avaliar no tempo que precisa. Então, eu acredito que ela tem feito um governo, uma gestão razoável. Agora, você sabe que ministro ou ministra forte, quem define é o presidente, o prefeito ou o governador. Quem é que bota o dinheiro aqui? Se bem que no governo federal é mais o Congresso agora, né? O presidente não está com muita moral com o negócio de orçamento, não. Mas o governo é que faz. Então, a COP vai ser uma grande oportunidade para que o governo, de fato, apresente as suas entregas. Acho que a questão das queimadas tem a ver também com o momento que o planeta vive. Daqui para frente é daqui para pior. Principalmente considerando um Trump da vida, considerando outros líderes que estão assumindo aí, estão em vias de conquistar espaço no mundo. A nossa tendência é que a gente piore, e aí vai ser pegada Mad Max, vai ser pegada... aquele outro filme que teve agora, 2049, esqueci, que é também de ficção científica. Vai ser assim, de fato. Outro dia eu vi uma cena na China que estava muito parecida com um desses filmes de ficção científica, que você está misturando a crise climática, que é muito séria, você vai misturar o avanço e a evolução da inteligência artificial, e você vai estar misturando com a possibilidade desses líderes populistas aí entrarem em guerra. E aí tem arma nuclear no bolo. Então a nossa perspectiva, ela realmente é desesperadora. Eu, particularmente, de vez em quando eu paro para ler um pouquinho, eu fico no pânico. Ler as notícias também, né? No pânico. Quando você mistura todas essas crises no meio. E aí, outro dia, quase surgiu um novo vírus aí, sim. na China. Enfim, em qualquer momento vai haver uma pandemia nova. Então, assim, a gente está vivendo um planeta que eu não arrisco dizer que em breve vai ser cenário de ficção científica que a gente assistiu. O Benedito... Blade Runner, desculpa, Lorena. Blade Runner. Sim. Teve agora o 2049, o novo filme. O Benedito, só pra gente finalizar aqui, Lorena, quando o Partido Verde foi criado, a principal bandeira era defender a natureza, inclusive teve como um dos grandes patronos o grande cantor Gilberto Gil. Gostaria de saber do entrevistado se o Partido Verde ainda continua com essa bandeira ou houve alguma mudança, uma vez que nós vimos, em alguns momentos, o partido mudando um pouco o posicionamento político nacional, sobretudo em São Paulo. Aí ele fala aqui que parecia ser um partido mais de esquerda e hoje parece ser mais um partido ao centro. Não estou dizendo com isso que deveria ser a esquerda extrema, mas gostaria de saber do vereador. Vamos lá, o PV foi fundado em 1989
E se quem pegar aí uma das frases do nosso manifesto de fundação, diz o seguinte: o Partido Verde não se aprisiona na estreita polarização de direita e esquerda. Se associa a uma série de pautas levantadas pela esquerda, especialmente com a redução da desigualdade, com o direito dos trabalhadores, etc. e tal, mas, por outro lado, também não segue esses cânones tradicionais, especialmente nesse momento que a gente vive de identitarismo e etc. e tal, e se aproxima com quem quer tirar do papel suas ideias. É assim que a gente se define desde a década de 80. E, muitas vezes, o partido fez alianças com políticos considerados de direita. Então, se você pegar no Rio de Janeiro, Alfredo Sirquis, que foi um dos nossos fundadores, uma das nossas referências, foi secretário de Urbanismo e Meio Ambiente de César Maia. E foi ele que conseguiu, por exemplo, implementar grandes unidades de conservação, parques, que ele conseguiu desenvolver uma grande rede de infraestrutura cicloviária lá na década de 90. Se você pegar exemplos, e aí ele citou São Paulo, existe, né, participou, o Eduardo Jorge participou do governo Kassab. Foi o secretário de Meio Ambiente durante 12 governos Kassab, que fez mais de 100 parques em São Paulo, desenvolveu uma série de políticas públicas, fez o primeiro plano de ação climática de uma cidade no Brasil. Então, por outro lado, fez parte de governo de esquerda e etc. Então, o que a gente precisa entender é que o PV se associa a quem está a fim de tirar do papel suas agendas. Né? Agora, também não abre mão dessas agendas. Então, não vai deixar de defender suas pautas em função de governo A, B ou C, se posiciona independente disso. Maravilha. Vereador André Fraga, do PV, tem mais alguma pergunta, Victor? Está parecendo uma entrevista de candidato, mas ele já disse que pretende continuar na base de Bruno Reis. E vereador. E como vereador? Sim, a não ser que o partido... Se houver um contexto, uma necessidade, uma demanda, o partido, a gente possa... Enfim, aí depende muito, né? Mas é um interesse pessoal? Muniz é um grande presidente. Então, eu gosto muito do estilo de Muniz. E acho que Muniz... assim, eu gosto de Muniz porque assim, ele combina com você, pode, não pode, não pode. Não vale, não enrola, não enrola. Não enrola, não dá baratinho, não diz que vai fazer e não faz, não diz que pode fazer depois e não pode. Então isso para mim foi uma... Eu não tinha relação com o Muniz, né? Sim, o Muniz não era um vereador tão presente, pelo menos. Também meu primeiro mandato, metade foi pandemia, né? Aí depois aquela confusão de eleição. E o Muniz estava mais ali associado a Geraldo ali naquele momento, então não estava tão presente na Câmara e também todo mundo na eleição. Então, quando ele assumiu, foi quando a gente começou a ter mais conexão e para mim tem sido uma relação muito, muito saudável, no sentido de que o que ele combina, ele cumpre, ele faz as reuniões de líderes, combina a pauta, né, toca os nossos projetos, quando a gente apresenta o projeto, independente de se o governo municipal é contra ou a favor, vai pautar. Então, se a base quiser que eu votar contra, vote contra, ou vote a favor, cada vereador se articula para conseguir aprovar ou não suas ideias, seus projetos. Então, para mim, tem sido um excelente presidente e conta com todo o meu apoio e minha ajuda. Mas você perguntou alguma coisa, não falou? Interesse pessoal seu de ser deputado federal, estadual, um desejo? Veja, não necessariamente, não hoje. Assim, em que pese eu acho que falta, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, representantes da Bahia que possam defender essa agenda. Hoje você não tem. Você tem que defende de fato, que tem isso como bandeira. Como você defende? Se você olhar, por exemplo, a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina é uma região importantíssima da cidade, né? Ou da cidade, do nosso estado, que tem ali uma ausência de alguém que cuide que dê atenção às brigadas voluntárias de incêndio, que possa ajudar no ecoturismo, que possa desenvolver proteção nas unidades de conservação. Se você olha para o Baixo Sul, sul da Bahia, o extremo sul, né, muitas unidades de conservação, muitas áreas importantes. Conversado com Rio São Francisco. Com o Sodré, com o secretário de Meio Ambiente? Não, nunca estivemos juntos, nunca estivemos juntos, não. A relação mais institucional, eventualmente a gente manda uma comunicação, a gente faz questionamento. Mas você acha que essa questão política, o fato de hoje você fazer parte da base de Bruno Reis, impede qualquer tipo de avanço de forma alguma? Eu não levo dessa forma, né? Eu, particularmente, não considero que, por conta da minha relação com a prefeitura, né, com o prefeito, e eu não escondo isso de ninguém, né? A gente tem uma relação, né, muito próxima, por vários motivos, mas um dos motivos é que quando eu levo uma ideia para o prefeito, ele topa. Eu falei mais cedo aqui com Lorena que eu defendi, apresentei, comprei de indicação na Câmara a recuperação do Rio Camaragipe, que eu acho que é importante, é o maior rio de Salvador. O prefeito pegou, gostou da ideia, botou no plano de governo dele
e pretende executar isso, já está no plano de governo. Então, e muitas vezes ideias que eu apresento às vezes para o governo não reverberam ou não viram política pública. Mas não teve saem do alguma papel. recente? A gente defende a recuperação dos parques, a gente defende estaduais aqui na cidade, a gente defende Teve até um protesto que vocês fizeram também ali. Pituaçu, Abaeté, Costa Azul. Sim. A gente fala sobre a questão do saneamento, né? A forma como a Embasa lida. Qual é o grande investimento da Embasa em saneamento de Salvador? Alguém pode chutar? Pode ter aquele grilinho aí? Não tem não, né? Aquele grilinho? Não tem, né? Por quê? Porque assim, se a gente olhar... Eu sou engenheiro ambiental, né? Me formei em 2010, entrei na faculdade em 2012. Era para formar em 2007, mas me formei em 2010, levei um pouquinho mais, porque fazia muita política estudantil. Mas naquela época ainda era assim, um rescaldo do que a gente chamava de Baía Azul, né? O Baía Azul tinha sido na década de 90, né? Ajudou a melhorar o saneamento da cidade. Mas de lá para cá, qual foi o grande investimento em saneamento da cidade? Aí dá uma chuva... Esgoto no Porto da Barra, esgoto em Boa Viagem, esgoto em Itapuã, esgoto na cidade inteira. 15, 20 praias aí impróprias para banho, numa cidade que é litorânea, que tem o banho de mar, a praia como um grande lazer. Então, muitas vezes eles não gostam dessa crítica, porque acham que eu não posso criticar, não devo criticar, pede, às vezes, muda até requer, pede pro vereador ir mais devagar, não sei o quê. Mas assim... Bater devagar, né, vereador? Mas é necessário, porque se a gente também não pauta esse assunto, ele não vira. Claro. Né? Então, eu vi até que o presidente da Embasa que deve sair agora para a agência, para a ANA, né? Já saiu, não foi? Já saiu, agora já é o de Deone. Já saiu o Leonardo. Ele até deixou aí, parece que deixou um plano grande de investimento. Eu espero que saia do papel. Espero que isso de fato aconteça, porque Salvador merece ter rios limpos e praias balneáveis. Maravilha. Vereador André Fraga, muito obrigada, viu? Participar aqui do Boa Tarde Bahia mais uma vez. Porque tem sessão da Câmara. Tá correndo. Valeu, Ana. Muito não. Valeu, Vitor. Valeu. Pedro, né? Seu Mariano. Mariano. Antônio Mariano. Eu ia falar Pedro Mariano, o cantor. É o cantor. Mas obrigado a vocês, obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Contem comigo, me convoquem. Sempre um prazer estar com vocês aqui. 2h47, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.